Oi pessoal, hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo do Márcio Todo Dia e eu tava pensando que vídeo gravar, eu já tinha gravado muitas tags e já tô fazendo review e tudo mais, então eu pensei, por que não gravar um vídeo falando pra vocês quando e como a minha vida mudou? Então, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de como a minha vida mudou. Bom, gente, começar quando eu tava na oitava série, foi na oitava, eu sentava perto de uma amiguinha que chamava Rafa e ela era da igreja e tudo mais, e eu era uma adolescente comum, sabe? Eu gostava muito de sair, de dançar, eu gostava muito de festa, eu nunca fui de beber, dessas coisas, sabe? E eu sempre tive na minha cabeça, desde que eu era pequena, que eu queria casar sem nunca ter tido nenhum homem, sabe? Então, tipo assim, eu queria casar virgem. Então, antes de eu ser evangélica, antes de eu conhecer a Deus e tudo mais, eu já tinha isso na minha cabeça. Porque eu achava bonito, eu achava que era uma coisa, tipo assim, era uma coisa única, com quem você ia passar a vida inteira. Então eu tinha tudo isso na minha cabeça e tudo mais, mas eu gostava muito de sair, de festas e tudo mais. E eu achava muito legal, né? Então, essa menina, a Rafa, e ela é minha amiga até hoje, e ela falou assim um dia pra mim, vamos pra minha igreja, vamos pra minha igreja. E eu ficava, não, né? Tipo assim, porque eu já tinha ido a outras igrejas evangélicas quando eu era pequena, e eu sempre achava, tipo, alguma muito radical, alguma que eu tinha medo, porque tinha umas coisas que eu tinha medo. Fui espírita, então eu morria de medo do espiritismo, tipo assim, esse negócio de dar passe, de coisa de espírito, e eu nem sabia eu era pequena, então eu não sabia no que eles acreditavam, então eu tinha medo, era uma coisa que não me fazia sentir bem, não me fazia sentir confortável. Já fui católica também, mas eu não gostava, não me sentia bem, sabe? Sabe quando você sente que você não tá no lugar que você pertence? Era isso que eu sentia. E assim, na minha casa, meus pais sempre foram muito certinhos e tudo mais, e todas essas coisas. Mas a gente não tinha, tipo, uma religião, sabe? Então eu digo assim, que quem nasceu em lar evangélico é muito sortudo, porque, por exemplo, é onde eu me sinto em casa. Então, essa minha amiga me chamou pra ir pra igreja e um dia eu resolvi aceitar. Aí eu fui, eu achei muito legal, que foi a Fonte da Vida da sede de Brasília. E eu achei muito legal, sabe? Eu gostei de tudo lá. Eu gostei do louvor, eu achei legal, eu achei jovem, eu gostei da palavra, eu gostei de tudo. Não foi aquela coisa de me fazer sentar lá e ficar assim, ai, que horas que vai acabar. Não, eu gostava de estar ali. Então, pra mim, isso foi uma experiência muito boa. E eu lembro que assim que eu entrei, foi no final de 2007 que eu entrei. Então, quando foi em 2008, teve um acampamento jovem, que tem até hoje, que é o Acampados Apaixonados. Eu fui. E assim, nossa, eu achei assim, uau, maravilhoso, sabe? Então, eu tipo, passei todo aquele processo de acampamento, de não sei o quê, sabe, de cultos jovens, e eu converti. Eu não digo que eu converti, eu digo que eu conheci Jesus ali. Então, foi ali que eu senti a presença de Deus, que eu senti que minha vida podia mudar, sabe? Porque, gente, a vida não é um carro que você tem bom, não é uma casa maravilhosa que você tem, não é, tipo assim, o financeiro. Minha experiência, que minha vida só começou de verdade quando eu conheci Jesus, então foi uma experiência que eu queria que todo mundo sentisse, e passei naquela fase, tipo, de, ai, vamos na minha igreja, eu chamava tantas pessoas que eu acho que eu ficava até sendo chata. Mas não era, porque eu queria que todo mundo conhecesse aquilo que eu tava conhecendo. Então, a partir daí, minha vida mudou radicalmente. Isso foi em 2007. Em 2008 eu já fiquei mais apaixonada ainda nesse acampamento. E a partir desse, eu nunca deixei de ir a nenhum acampado dos apaixonados, porque se eu sentia a presença de Deus durante todo o ano, ali era onde eu sentia mais. Então, foi isso. Então, minha vida começou a mudar daí. Então, na escola eu tinha, tipo, amigos que saíam muito e, sabe, eu gostava de sair muito com eles, mas com o tempo eu passei a perder o gosto, sabe, de sair. Pra mim era uma coisa assim, nossa, eu ia lá na festa, eu ficava feliz na festa, e quando eu chegava em casa me batia um vazio, sabe, eu sentia que tava faltando alguma coisa, eu falava, não, isso não é mais pra mim, tipo assim, não que seja ruim quem faça isso, eu não tô julgando nem nada, eu tô falando da minha experiência. Então, assim, pra mim, aquilo lá não adiantava mais, não era mais felicidade, era uma felicidade momentânea, porque é legal, gente, mas é uma coisa legal momentânea. Eu queria uma coisa permanente, sabe? Então foi aí que eu resolvi firmar na igreja, tudo eu participava do louvor, eu participava de tudo que tinha e eu achava o máximo, e dos acampamentos e tudo mais, então eu achava, tipo, eu me sentia, tipo, preenchida durante todo o tempo eu me sentia preenchida. Então foi aí que mudou. Quando foi em
2009, eu comecei a conversar com o meu marido, a gente era só amigo e tudo mais, ele morava nos Estados Unidos e eu morava em Brasília, então, tipo assim, a chance da gente, tipo assim, se encontrar mesmo era, tipo, zero, sabe? Mas ele era irmão de uma pastora que era da igreja, e ela ficou minha amiga, enfim, num desses encontros que tem de liderança, porque eu já queria fazer parte de alguma coisa maior na igreja, então eu comecei a fazer esses cursos de liderança, que eram os encontros de líderes qual é o nome? Conferência Apostólica. Encontro de líderes da Conferência Apostólica. Então eu comecei a participar e eu fiquei amiga dela e acabei conhecendo o Léo na internet, como eu já contei pra vocês, a história do Brasil pro Zeu, eu acho que tá aqui no meu canal também, minha história com o Léo, então a minha história, alguma coisa assim. Então, eu conheci o Léo e a gente ficou, tipo, amigo, e ele ia pro Afeganistão e tudo mais, então foi uma coisa, assim, bem... E eu falava assim, não, o menino mora longe, então nunca vai acontecer. Então, só que, gente, quando Deus tem uma coisa pra fazer, Ele faz. Não importa se é da distância, não importa o tempo, não importa nada, Deus faz as coisas. Então, eu comecei a ver minha vida mudar mais ainda a partir daí, porque era uma coisa que todo mundo duvidava, todo mundo caçoava de mim, uma coisa que Deus fez crescer tanto, sabe? Uma coisa que Deus levantou tanto, honrou tanto, foi o meu relacionamento com o Léo. Porque em 2010 a gente começou a orar, começou depois a namorar em 2011, então, tipo assim, Deus levantou a gente de uma forma sobrenatural e honrou muito a gente e honra a gente até hoje. Então, foi aí que minha vida começou a mudar, foi quando eu conheci Jesus em 2007, que eu nunca vou esquecer, sabe? Aquela sensação de... Nossa, pode acontecer. Aquilo que eu falei pra vocês em um vídeo, que você pode ter momentos ruins, você pode ter momentos tristes, mas a felicidade que você sente é permanente, é uma coisa que você se sente preenchido sempre. Então, isso é muito bom. E foi aí que minha vida mudou. E eu e o Léo casamos em 2013. E a gente casou do jeito que eu sempre sonhei, virgem. E porque, gente, isso é muito importante pra mim. Porque não que tipo assim, ai, sabe? Não era por causa de igreja, não era por causa de nada. Era porque na minha cabeça isso era certo. E eu lia isso na Bíblia e eu falava, não, mas eu quero aplicar isso na minha vida também. Então, mas antes de ser por causa disso, já era porque eu tinha isso na minha cabeça que era certo. Então, valeu muito a pena esperar a pessoa certa, na hora certa. Valeu muito a pena casar no tempo que eu casei, debaixo, sabe, da proteção de Deus, debaixo da bênção de Deus. Então, eu sou muito abençoada até hoje. Eu vejo, assim, sabe, que Deus tem um carinho especial comigo, com o Léo. Então, eu acho que isso desde o início. O Léo nasceu na igreja, sempre foi da igreja, os pais dele são pastores. Então, mas não é só por causa disso, sabe? É pela decisão que a gente fez. Quando a gente chega em casa, a gente precisa de alguma coisa, a gente quer conquistar alguma coisa, a gente para, ora junto e fala, Deus, que seja a sua vontade. Sabe aquela frase, assim, que eu acho muito legal? Que quando a gente chega e pede pra Deus que nossa vontade, tomara que nossa vontade seja igual à vontade de Deus, mas se não for que a dele prevaleça, é tipo isso. Então a gente pede muito pra Deus fazer as coisas na hora dele, do jeito dele, que vai ser melhor pra gente, sabe? E Deus tem feito isso, tem honrado a gente. Então o meu conselho, como a experiência que eu tive coloca tudo diante de Deus, que seja tudo do tempo de Deus, do jeito de Deus. Às vezes a gente fica, mas eu quero fazer isso logo. E às vezes a gente acaba atropelando uma coisa que Deus tem capricho, Deus quer fazer caprichado pra você, não uma coisa tipo que vai durar uma semana. Deus quer fazer uma coisa que vai durar uma vida inteira. Tanto na parte de relacionamento, como na parte de conquistas, de trabalho, de tudo. Então, vale a pena esperar o tempo de Deus. Então, o meu vídeo hoje era pra isso, pra dizer pra vocês a minha experiência de vida com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar pra vocês um versículo que tem tudo a ver com o que eu falei, que é em Salmos, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: Tu, ó Deus, és tudo que eu tenho, o meu futuro está nas suas mãos. Tu diriges a minha vida, como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho, pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, principalmente, né, gente, pelo maridão que Deus me deu. É bom demais ter o Léo na minha vida. Então, assim, vale a pena esperar, espera, coloca diante de Deus, porque Deus vai fazer infinitamente mais do que você está esperando ou pedindo. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!